Lucas 16, começando no versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, o Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos orar. Pai Santo, que os nossos corações podem ser abertos, assim como a palavra está aqui aberta diante de nós. Livra-nos, Pai, da religião que fala e não faz, que admite, mas não sente, que disse, mas parece que de fato não crê. Liberta-nos, Pai, de qualquer incredulidade nos nossos corações. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lembra de João, o maior dos profetas? Quando ele está batizando as pessoas, e as pessoas estão vindo, ele olha para eles e ele diz: Quem vos ensinou a fugir da ira que virá? E o motivo da pregação hoje à noite não é que eu penso que alguém aqui vai para o inferno. Eu creio que todos nós temos a alegria da nossa salvação, nós temos a esperança de que se morremos, vamos para o céu. Nós, como diz o salmista, Deus se alegre naquele que coloca a sua confiança nele. Eu creio que isso é o nosso testemunho. Mas como eu venho falando sobre evangelismo, eu queria tratar este ponto do evangelismo hoje à noite. O Charles Spurgeon falava para os pregadores, mas isso se aplica a todos nós, ele falava: a ira de Deus não cessa quando o homem morre, como nós lemos aqui. Isso é uma verdade que o pregador quase não consegue mencionar sem tremer e sem maravilhar que ele não treme muito mais. E como Paulo falava em 2 Coríntios 5,11, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, nós persuadimos os homens a fé em Cristo.
motivado pelo fato do juízo de Deus, Paulo via os homens e as almas, ele pensava, puxa, vai cair na ira de Deus. Então eu preciso ir, eu preciso persuadir, eu preciso agir. Se eu não agir, o homem rico cai lá dentro também. E aqui nessa história é interessante porque Jesus ele vai ser os nossos olhos, ele vai revelar algo que você nunca viu, eu nunca vi. Nenhum dos profetas no Velho Testamento comentou algo sobre um homem caindo no inferno, um mendigo subindo ao céu. Nenhum deles viu isso, do que a gente sabe. E nem depois disso um apóstolo, do que nós sabemos, viu isso. Mas Jesus chega na cena, ele aparece, Filho de Deus, ele fala, é assim, assim, assim. Tem uma história de um homem rico que morreu. E ele conta a história. Então a questão é, será que nós podemos acreditar o testemunho de Cristo? Ele sabe, com certeza sabe. E o problema conosco, eu falo cristão, é que nós somos muito apegados às coisas deste mundo. Aquilo que podemos ver, aquilo que podemos tocar, aquilo que podemos experimentar, são as coisas, comida, tudo que nós temos aqui no mundo, isso nos atrai. Só que aquilo que nós não vemos é mais real do que aquilo que vemos. A Bíblia fala que tudo que nós vemos vai perecer. E aquilo que não vemos, aquilo que é espiritual, vai ficar. Então, cabe a nós, quando olhamos nessa passagem, ter olhos espirituais, uma visão espiritual, para a gente enxergar aquilo que nunca vimos. Porque se vamos evangelizar, discipular, ir atrás das pessoas, precisamos ser daquela raça nobre que age pela fé. Precisamos fazer parte de Hebreus 11, queremos ser parte daquela lista de crer naquilo que nunca vimos. Deus precisa daquela raça nobre hoje. Amém. Pessoas que andam com fé e acreditam naquilo que nunca viram com seus olhos, que nunca tocaram. E crer em Jesus não significa somente, eu creio em Jesus. Não, significa saber, eu sei que Ele deixou a glória lá no céu, desceu sem a glória, porque se Ele trouxe de lá para cá, ninguém ia aguentar. Então Ele tinha que deixar, abandonar, desceu como ser humano, como homem, e começar o seu ministério, o seu reino aqui, e começar a ensinar. Crer em Cristo significa concordar com aquilo que Ele falou. Vou concordar com o que Ele disse aqui, que essa doutrina do inferno é muito pesado para muitos hoje. É uma doutrina que foi deixada do lado, que quase você não escuta mais falar nos púlpitos. E eu vi uma campanha de evangelismo uma vez, aí tinha uma menina lá assim, com uma placa, evangelismo, tá? A placa, você é especial para Deus. É uma mensagem completamente diferente do que o de Cristo. Ele falava sobre o inferno. Agora tem criançada na igreja falando, você é especial para Deus. Ora, Moisés falou assim, profetas falaram assim, João Batista, lá no deserto clamando, vocês são especial para Deus? Os apóstolos, em algum momento em Atos, chegaram na sinagoga, ou na escola, ou na praça e falaram, gente, deixa eu avisar vocês aqui, vocês são especial para Deus. Não existe essa mensagem na pregação do Evangelho. Então, aqui Jesus, ele precisa ser os nossos olhos. Nós precisamos enxergar isso atrás de Cristo. E ele vai começar a falar sobre um homem rico. O que você quer para comer hoje? Picanha ou costela?
Peixe ou filé mignon? Salsicha? Ah, salsicha? Que isso? Para os pobres. Ele comia bem, vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Um Bill Gates, um Elon Musk, um homem rico que mostrava sua riqueza na comida boa, porque o pobre Lázaro, ele queria as migalhas que caíam da mesa. Mostrava sua riqueza através da comida e dos vestimentos. Eu fiquei pensando, nossa, o Instagram está cheio de influenciadores que mostram o quê? Suas roupas caras e sua comida cara. Seu estilo de vida cara. E às vezes até seja fingido. Mas são pessoas ricas ali mostrando sua aparência, assim como o homem rico. Mas havia também um mendigo, um Lázaro. Ele não tinha seu corpo coberto com roupas caras. Seu corpo estava cheio de chagas. E ele não tinha aquela comida cara. Ele mal queria, nem sabemos o que ele comia. Ele queria as migalhas que caíam para os cachorros. E os amigos dele eram o quê? Vira-lata de rua. Essa era a vida de Lázaro. Até agora tudo bem. Nós já vimos rico, né? Você já viu rico? Sim. Você já viu pobre? Sim. Aí diz que os dois morreram e foram sepultados. Já foi para velório? Sim. Até agora tudo bem. Nós conhecemos a cena bem, né? E o interessante é que o rico foi sepultado. Com certeza o velório dele foi um velório caro. Caixão caro. Agora, o Lázaro provavelmente foi jogado em um lugar que eles chamam de Hades. Quando não tinha lugar, quando a pessoa era pobre, era jogado num lugar chamado Hades, que era onde eles jogavam o lixo da cidade. Toda coisa ruim foi jogado lá, até corpos dos seres humanos. Nós conhecemos a cena, nós conseguimos imaginar isso. Só que veja o que está acontecendo durante o velório do homem rico. Agora começa a cena que nós nunca vimos com os nossos olhos. E no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai, Abraão. O cara é judeu. É um homem que cresceu no judaísmo, mas de alguma forma deixou a lei de Moisés, deixou a sinagoga, deixou a religião de Deus para ele. É agora interessante que ele reconhece que é pai Abraão. Nunca viu o pai Abraão, mas ele olha para pai Abraão dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro. Como que ele sabe quem é Lázaro? Será que ele viu Lázaro na porta da sua casa? Com certeza nunca parou para perguntar quem ele era, qual era o nome dele. Talvez escutou o nome desse mendigo através de um servo, de alguém na sua casa, não sei. Mas ele vê no inferno e ele reconhece. O cara que ele ignorava, agora ele precisa de ajuda. O homem rico que podia tudo na sua vida, agora precisa da ajuda de um mendigo cheio de chagas, que ele ignorava na sua vida. E aqui nós precisamos parar e fazer um ponto bem claro. O homem pobre, ele não foi para o céu porque ele era pobre. E o homem rico não foi para o inferno porque ele era rico. O homem pobre subiu porque ele era pobre de espírito. E o homem rico desceu, sabe por quê? Por causa do versículo 14.
No capítulo inteiro, Jesus ele está tratando a avareza dos fariseus. Fariseus que falavam de seguir a Deus, de ser de Deus, mas o coração estava nas riquezas. Aí ele fala, em versículo 14, né, Jesus falando contra as riquezas, dizendo até em versículo 16 que o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. O que os homens querem mais? Dinheiro. Aí 14, os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Só que foi por isso que o homem rico desceu para o inferno, e o fato do pobre ser pobre de espírito, ele subiu. Porque se nós falamos, o pobre foi para o céu porque ele era pobre, então estamos reduzindo a salvação, que é algo divina, a algo carnal, algo que é do homem, mas a salvação não é isso. Não é algo carnal, é algo divino. Você quer ser salvo? Eu quero ser salvo. Então seja pobre. Não é assim que funciona. Vai lá, mora na rua, igual mendigo, aí você vai para o céu. E eu vejo que às vezes pessoas olham para as outras e falam, puxa, olha como ele está sofrendo. Com certeza ele vai entrar no céu e lá vai ser glória. Uma vez eu fui num velório, o cara era adúltero, não usava o templo do Espírito Santo como ele deveria, mas sabe o que falaram no velório? Puxa, ele era tão bonzinho, ele tinha um coração tão bom. Mas atrás da cena, provavelmente estava acontecendo algo parecido. Mesmo tendo um coração tão bom, ajudava as pessoas, fazia isso, aquilo, o coração diante de Deus não era bom. Então é importante que nós entendamos isso, que é o coração do ser humano que vai nos condenar ou vai nos salvar. Se o meu coração estiver justificado em Cristo, santificado em Cristo, lavado no sangue, que nós lembramos um pouco antes, eu vou para o céu. Mas se eu estou em pecado, meu coração está contaminado, eu vou descer. E eu acho interessante quando, por exemplo, em casa, temos alguma fruta, alguma carne que começa a apodrecer. Nós já tiramos da geladeira, do seu lugar e já jogamos fora. A gente não pensa, tá apodrecendo, eu vou deixar para a semana que vem. Vou fazer outro dia. Não, está cheirando mal aqui, vamos tirar agora. Mas com o pecado em nossas vidas, a gente deixa cheirar. A gente deixa crescer, a gente deixa apodrecer. Para depois, ou depois nunca vem. Então, o homem rico, ele desceu por causa da avareza. Aí tem um jovem ali, forte, saudável, ele vive uma vida boa. Ele vive de uma forma honesta, faz negócios, até obedece pai e mãe. Ele não dá trabalho para a polícia, ele está vivendo uma vida boa, né? Mas no coração ele quer as riquezas, ele trabalha muito, ele tem uma meta, eu quero ser rico. Avareza. E Deus, que não julga apenas pelo exterior, mas pelo interior, ele vê isso. É como o homem rico. E vai ser condenado pela avareza do seu coração. Ele precisa ser pobre em espírito para entrar no reino dos céus. Se alguém quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O problema é que aqui na cena é tarde demais. Hoje nós podemos consertar os nossos corações. Hoje podemos ir atrás dos ímpios. Hoje podemos implorar.
E sabe que a pregação que ele faz aqui é uma pregação eloquente. Não são muitas palavras, mas o gemido, o imploro, o choro desse homem aqui, homem rico, ia levar cada um de nós às lágrimas. Ia derreter cada um de nós. E o interessante é que ele sabe que ele não vai sair. Ele não pede livramento. Ele não fala, puxa, Abraão, me dá 5 minutos. Não, um minuto só. Me tira daqui e coloca na casa dos meus irmãos por 1 minuto. Aí eu vou falar bem rapidinho, aí pode me jogar aqui de volta. Ele sabe que isso não é possibilidade. Ele roga primeiro para ter misericórdia para ele. Eu quero uma gota de água. Ela falou, não pode. Então a primeira dor do inferno é que ele não é livre. Mas a segunda dor é que ele sabe que os irmãos lá, onde ele festejava, lucrava, trabalhava, estão vindo para o mesmo lugar. Ele sabe a incredulidade nos seus corações. Ele sabe a situação deles. Imagine você sendo condenado e você chega lá atormentado e sabendo que sua família vai seguir os mesmos passos. É outro tormento que ele precisa enfrentar, além da chama que está atormentando ele. Olha a situação dele. Olha a situação de alguém que não foi salvo. Olha quão perdido. Olha que desespero, sem esperança. Ele caiu lá dentro e não pode sair. E Lázaro no seio de Abraão. E ele rogando a Abraão, tem misericórdia. Misericórdia acabou. Acabou. Eu lembro de uma história do Charles Finney. Ele converteu a esposa de um homem que era muito duro de coração. E esse homem era tão duro de coração que ele resolveu ir no culto com um revólver escondido. E enquanto Charles Finney estava pregando, ele ia tirar o revólver e matar Charles Finney. Tão irado que ele estava. Enquanto Charles Finney começa a pregar, o cara começa a escutar e de repente ele é convicto dos seus pecados. E ele cai no chão e fala, estou caindo para dentro do inferno. Ele foi convencido. E é o que todos nós merecemos, assim como ele, por causa da avareza do seu coração, ele foi condenado. Segura aqui, Lucas 16, eu quero mostrar algumas passagens, como a doutrina do inferno é atacada hoje. Precisamos entender o que Jesus falava sobre essa doutrina. Mateus capítulo 25, segura Lucas 16, porque vamos voltar. Mateus 25, verso 41 e 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Tem pessoas que falam, o inferno não é um fogo eterno, é apenas, ele vai queimar tudo, vai acabar o fogo e acabou. Não, aqui Jesus fala, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o homem. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o homem caindo e vivendo como o diabo, ele vai no mesmo lugar. Agora 46. Irão estes para o quê?
o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Existe um tormento eterno. Outro versículo em Marcos 9. Outra passagem. Marcos 9, 43. Por falta de tempo, vamos só ler 47 e 48. Marcos 9, 47 e 48. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Tem gente que fala, aqui está falando de Hades, né? Então está falando daquele lugar lá em Israel, onde jogava o lixo e sempre tinha algo queimando. Mas aqui ele dá uma descrição de como vai ser o inferno. O bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso alinha, vai bem com a passagem que nós lemos agora em Mateus 25. Fogo do tormento eterno. Vendo, meus amados, a destruição que se espera os ímpios, que pessoas deveríamos ser no nosso esforço de salvar eles? Da nossa busca, do clamor, do choro, das lágrimas da nossa alma, que devemos ir atrás deles, pegar eles, socorrer eles, ajudar eles, salvar eles, tirar eles para que não caiam nesse lugar. Como o salmista diz em Salmo 119, lágrimas correm como rios, porque eles não obedecem a sua lei. E como Paulo diz, né, sabendo o terror que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Seu coração de pedra, o meu coração de pedra, de ver o que Jesus falou aqui e dormir tranquilamente todas as noites, orar como se fosse um hábito, em vez de orar clamando e pedindo que Deus opera através de nós, nos nossos familiares, nos nossos parentes que não estão preparados, nos nossos vizinhos, no povo da nossa cidade. Se fôssemos abrir o inferno agora, milhões de clamores, como o homem rico, clamando misericórdia, misericórdia, sabendo que toda a angústia da sua alma, todas as feridas, todos os tormentos de uma eternidade não são suficientes para salvá-los? Somente o sangue de Jesus Cristo pode salvar alguém. E se rejeitamos tal salvação, não há outro sacrifício que resta para ninguém. Como o Menno Simons, um homem do grupo Anabatista da década 1600, 1500, falou: sinceramente, não buscamos nada além de podermos salvar toda a humanidade. Spurgeon, ele falava: vocês vão para o inferno, vocês querem ir, não vai ser fácil. Vocês vão ter que ir sobre os nossos corpos mortos. Que assim seja conosco. Podemos falar isso para os homens. Vocês querem ir para aquele lugar. É isso que vocês querem. Não vai ser fácil. Nós não vamos deixar vocês continuar naquele caminho. O que vamos fazer? Vamos começar com oração nas nossas casas, irmãos. Vamos rogar a Deus que Ele nos dê capacidade. E interessante que Jesus, ele fala, nota isso, irmãos, presta atenção. Jesus, ele fala bastante sobre o inferno,
mas em Atos os apóstolos não comentam muita coisa. Na verdade, você não vai achar a palavra inferno nas pregações dos apóstolos. Você vai encontrar algumas vezes que eles falavam sobre juízo, o juízo que virá, o juízo que se há de vir. Mas a palavra inferno você não encontra. Eu acho que pregar sobre o inferno para os ímpios pode fazer mais dano do que bem. Porque ali você leva a pessoa a Cristo só por causa do método. Não, eu não quero isso, eu quero algo melhor. Então vamos para Jesus e para Cristo. Só que no fundo do fundo o que ele precisa é um novo coração, uma nova natureza. Isso só se faz através da consciência dele, atingindo o coração dele para ele ver, puxa, é o meu coração que vai me condenar, é o meu coração que é mau, eu preciso trocar de coração, eu preciso de um coração novo, para que eu possa andar com Cristo e chegar no céu, em vez de ter que ir para o inferno. Então, nas próximas pregações, se Deus me ajudar, eu pretendo falar sobre isso. Como chegar para as pessoas, falar com elas de uma forma que nós atingimos o coração. O Charles Finney ele fala algo interessante. Se você encontra um pecador qualquer, leve ele à convicção. Se você encontrar um pecador convicto, leve ele à salvação. Então nós vamos ver alguns desses passos nas próximas pregações. Mas vamos orar. Pai Santo, somos tão fracos diante de Ti. E nós vemos, Pai, o terror de uma alma preso no inferno. De uma alma clamando pela misericórdia que nunca virá, que nunca receberá. De uma alma que podia chegar no céu, mas desceu. Senhor, dá-nos uma fé para ver essas coisas, uma fé viva, uma fé real. Traga consolo, coragem, conforto, ânimo aos nossos corações, para não desanimarmos na luta, para não desanimarmos na oração, para não desanimarmos nas coisas difíceis, mas que podemos conquistar almas para a sua glória, porque Cristo é digno. Queremos trazer mais glória e honra ao seu nome. Queremos chegar lá no céu e ver a glória dele, saber que nós contribuímos, nós ajudamos e nós queremos só trazer mais glória, porque tu és digno. Sozinho não conseguimos nada. Contigo podemos, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada um aqui. Abençoe a nossa semana, que podemos andar digna da nossa vocação em Cristo. Em nome dele pedimos.